Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. É com imensa satisfação que estamos chegando aqui mais uma vez, todos nós aqui nesta sala virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, infinita misericórdia, infinito amor, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida. Não podemos deixar de agradecer a este Pai por nos conceder constantemente oportunidades para a nossa melhoria. Agradecermos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade. Agradecermos aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco nesta sala virtual, para juntos estudarmos mais uma vez o Evangelho do Senhor Jesus à luz da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio da eternidade, como oportunidade para aprendermos um pouco mais, aprendermos acerca do Evangelho de Jesus e colocarmos em prática na nossa vida. Muito obrigado pela presença de todos e de todas. E hoje, aqui nos encontramos para juntos estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. E o capítulo é o de número 51, que tem como título No Solo do Espírito. Então aqui Emmanuel, neste capítulo, nos traz reflexões belíssimas com base na parábola do semeador, nos informando acerca do solo do Espírito, como nós nos encontramos em relação a este preparo do solo do nosso espírito. Já preparamos realmente este solo? O nosso solo do espírito já está uma terra fértil? Ou ainda está aquela terra batida da beira do caminho? Ainda está aquela terra cheia de pedregulhos? Ainda está aquela terra cheia de espinheiros? Ou já se tornou, por trabalho nosso, já se tornou uma terra produtiva? Mas antes de começarmos aqui nas palavras de Emmanuel, faremos mais uma vez leitura de mais um capítulo do livro Pai, perdoa-lhes, de autoria do Espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli. É uma mensagem belíssima, mais uma acerca de perdão. Então aqui, Irmão José nos fala sobre replantar a amizade. Então aqui ele nos fala que perdoar é replantar a amizade. Então ele nos diz da seguinte maneira: não creias você que alguém consiga perdoar de um dia para o outro. Nós não conseguimos realizar esta façanha de perdoarmos alguém de um dia para o outro, de uma hora para outra. É preciso tempo. É por isso que ele fala sobre replantar a amizade. E aí ele nos diz que o perdão verdadeiro é flor que diariamente exige ser regada, a fim de que a canícula da intolerância não a faça morrer. Então aqui ele nos chama a atenção que o perdão é como se fosse uma flor
que precisa ser cuidada, que precisa ser regada constantemente para que ele não venha a morrer. E ainda ele diz o seguinte: replantar a amizade requer esforço. Então, replantar a amizade, sem sombra de dúvida, que requer muito esforço, continuado e perseverante. E ainda ele acrescenta: depois que se alastra, não é fácil retirar do coração a erva daninha da desconfiança. Então, se nós prejudicarmos alguém, se nós prejudicamos alguém, sem sombra de dúvida que é muito difícil retirar do coração daquele companheiro, daquela companheira que tenhamos prejudicado, que venhamos prejudicar, a erva daninha da desconfiança e substituir esta erva daninha pela confiança. É por isso que ele nos fala sobre replantar. Então é preciso replantar no coração daquela criatura a confiança. E ainda ele acrescenta: no entanto, o que faz o lavrador quando vê gleba comprometida por parasitas? Então aqui ele nos faz um questionamento. Aquele lavrador, aquele agricultor diligente, atento, o que ele faz quando o seu pedaço de terra está comprometido por parasitas, por ervas daninhas? E aí ele diz: torna a proceder como de início procedeu ao lavrá-la e a lançar a boa semente sem perder a esperança de farta colheita. Então o bom lavrador, sem sombra de dúvida, que ele vai se esforçar para recuperar a produtividade daquele pedaço de terra. E aí ele encerra dizendo o seguinte: replanta a semente da amizade. Então aqui ele nos chama a atenção que é preciso que nós replantemos constantemente a semente da amizade. É possível que na terra generosa e acolhedora de teu coração ela encontre ambiente propício para germinar e de novo florescer. Então é preciso esforço constante, é preciso perseverança para replantarmos constantemente a semente da amizade no nosso coração e no coração daquelas criaturas que porventura tenhamos prejudicado ao longo da nossa trajetória. Sem sombra de dúvida que é um esforço constante, é um esforço de todos nós, porque nós estamos aqui na Terra para aprendermos juntos. E aí fechamos este parêntese com irmão José e iniciamos as reflexões com Emmanuel. Emmanuel e Chico Xavier, neste capítulo 51, no solo do Espírito. Prestemos bastante atenção nestas palavras de Emmanuel, onde nós nos encaixamos nesta condição de solo, o solo do nosso espírito, como ele está. Então Emmanuel, ele começa estas reflexões deste capítulo 51 do livro Palavras de Vida Eterna, lembrando palavras de Jesus, anotação de Mateus, no capítulo 13, versículo 18, lá na parábola do semeador, mas apenas o versículo 18, quando Jesus disse: e outra parte da semente caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Então aqui Jesus, depois de fazer aquele relato em que o semeador saiu a semear, a lançar a semente, ele lançou a semente em uma terra que não era muito boa, aquela terra batida à beira do caminho, aquela terra cheia de pedras que não tinha muita terra, aquela terra também cheia de espinheiro, que a semente até germinou, mas o espinheiro cresceu mais rápido e sufocou a plantinha. E uma outra parte caiu num quarto tipo de solo,
que era essa terra boa. E nessa terra boa produziu frutos em abundância. Então Emmanuel nos traz estas palavras de Jesus para nos lembrar acerca do nosso espírito, o solo do espírito. Então Emmanuel começa as suas reflexões dizendo o seguinte: referindo-nos à parábola do semeador, narrada pelo Divino Mestre, lembremo-nos de que o campo da vida é assim como a terra comum. Então aqui ele nos lembra que o campo da vida, da nossa vida de ser imortal, a vida que não finda jamais, a vida do Espírito, da essência divina, este campo da vida é assim como a terra comum. Aquela terra que ainda não está tão boa para produzir. E aí ele nos lembra o seguinte: neste campo da vida, então aqui ele nos fala que no campo da vida encontramos criaturas que expressam glebas espirituais de todos os tipos. E aí prestemos atenção, todos nós prestemos atenção e internalizemos estes tipos de solo, estes tipos de terra que Emmanuel nos traz aqui, quando ele nos fala que encontramos aqui no campo da vida, estes variados tipos de solos ou todos os tipos de glebas espirituais. E aí ele começa nos dizendo o seguinte, nesta classificação de glebas espirituais, ou de pedaços de terras, ou de canteiros. Então ele nos diz que nestas glebas, nesta condição de glebas, nós encontramos aqueles seres humanos que são como pedras. Aqui ele coloca como sendo aquelas pequenas pedras ou calhaus, ou seja, pedras mesmo, que ficam rolando por aí na vida e também são impenetráveis pelas coisas boas, na execução das tarefas boas. São impenetráveis em relação aos ensinamentos acerca da necessidade da transformação. E aí ele nos fala na sequência, nesta classificação de glebas, que nós encontramos aqui também, no nosso meio, nós aqui nos encontramos também, a maioria de nós, nesta condição de seres humanos, na condição de espinheiros. Então, tem estas glebas na condição de espinheiros, que são difíceis de nós, digamos assim, convivermos com estas criaturas ou outras pessoas conviverem conosco, porque em muitas situações nós nos encontramos nesta condição de espinheiros. Então, neste caso, conforme ele nos fala aqui, é preciso que nós olhemos para dentro de nós para vermos se nós não nos encaixamos numa condição desta de homens, no sentido genérico, homens pedras, homens espinheiros, ou homens naquela condição de ave de rapina. Então aqui ele nos fala que existe também este tipo de gleba na condição de aves de rapina. E ao mesmo tempo, ele nos fala que existe por aqui também homens, no sentido genérico também, na condição de parasitas, que vivem realmente nesta condição de parasita, sugando as outras criaturas. Será que nós já passamos ou já superamos esta condição de homens pedras, de espinheiros, de aves de rapinas, ou mesmo na condição de parasitas? E ainda ele diz que nós encontramos por aqui glebas que são classificadas na condição de charcos, de pântanos, de atoleiros, aquelas poças de água podre, que não serve praticamente para nada. Nem mesmo os animais gostam desses ambientes, a não ser algumas espécies de animais. Então, nesta condição de homens charcos, então, sem sombra de dúvida, é preciso que nos esforcemos para sairmos desta condição, se ainda nos encontrarmos nesta condição.
E ainda ele diz que nós encontramos por aqui aquelas pessoas que são classificadas, conforme Emmanuel coloca aqui, na condição de pessoas furnas ou pessoas cavernas, onde, digamos assim, se comportam como se fosse realmente uma caverna escura, onde tudo para ela parece ser escuridão. Não existe aquela luminosidade, não existe aquela alegria no seu semblante, mas constantemente a condição de uma furna escura. E ainda ele diz que existem aquelas criaturas que são superfícies, ou seja, são superficiais, como aquele ambiente em que o semeador lançou a sua semente, num ambiente em que a terra era bem pouca, mas a semente germinou, mas logo veio o solo, e como a raiz não teve condições de penetrar a terra, porque era muito dura, a superfície de terra era bem pouca, então a plantinha morreu. Então aqui ele fala que existem muitos de nós que nos encontramos nesta condição. E ainda ele fala que nos encontramos também, ou encontramos no meio de nós, aquelas pessoas que são verdadeiros obstáculos. São as criaturas obstáculos, que são constantemente obstáculos na caminhada de outras criaturas, que não auxiliam, mas que prejudicam constantemente. Mas como nós sabemos, a primeira prejudicada de todas as criaturas é ela mesma, somos nós mesmos quando nos comportamos nesta condição de obstáculo para as outras criaturas. Porque quando nós obstacularizamos a caminhada de outras criaturas, o primeiro prejudicado sou eu mesmo. Eu sou ou estou me comportando como o primeiro obstáculo para a minha vida. E ainda ele nos fala que nós encontramos nestas classificações desse solo do espírito, nós encontramos aquelas criaturas que são verdadeiros venenos. E sem sombra de dúvida, principalmente no uso da língua, que prejudica muitas criaturas, são essas pessoas que são venenosas, que são, digamos assim, constantemente estão preparadas também para prejudicarem as outras criaturas. Que ainda nos fala que existem aqueles tipos de glebas neste solo espiritual, de pessoas que são como palhas, que são tocadas pelo vento, não têm firmeza de forma alguma, não têm fé, não têm robustez na sua fé, e constantemente, de acordo com o vento, conforme se diz popularmente, ela é levada. Então aqui Emmanuel classifica como sendo aquelas criaturas palhas, que são levadas pelo vento de acordo com as circunstâncias. E ainda ele nos fala em mais classificações dessas glebas espirituais, onde boa parte de nós ainda nos encontramos. Então ele nos fala daquelas criaturas que são verdadeiros sorvedouros. São aqueles locais em ambientes com água, em que formam aqueles redemoinhos ou rodamoinhos, em que tudo que chega ali desaparece. Então aqui ele fala dessas pessoas que são verdadeiros sorvedouros, que não passa nada adiante. Tudo que chega até ela desaparece ali mesmo, ou seja, não auxilia outras criaturas. E ainda ele nos fala que existem criaturas que são essas glebas de terras, que são verdadeiras erosões, que é bem parecido com estes sorvedouros. E por último, ele nos fala ainda de pessoas que são verdadeiros abismos, que também é bem parecido com estes sorvedouros, com estas erosões. Então aqui ele encerra esta classificação de solos que não são ainda bons, que são solos que ainda não são terras férteis, que não estão preparados para receber a semente, germinar a semente, e a plantinha ali realmente encontrar um ambiente propício para crescer, para florescer e para produzir frutos, conforme Jesus nos disse, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Então aqui Emmanuel nos fala destas criaturas. Então é preciso que nós reflitamos, será que nós
já saímos desta condição de criaturas pedras, de criaturas espinheiros, de criaturas aves de rapinas, de parasitas, de verdadeiros pântanos ou charcos, também aquelas criaturas que são verdadeiras cavernas ou superficiais, aquelas criaturas que se comportam e são verdadeiros obstáculos na vida de outras criaturas, aquelas criaturas que são verdadeiros venenos a prejudicarem outras criaturas, também aquelas criaturas que são tocadas pelo vento, que não têm firmeza nas suas atitudes, aquelas que são estes sorvedouros, erosões e abismos. Então é preciso que reflitamos e que melhoremos. Não fiquemos tristes se nós nos identificarmos em alguma condição de solo deste tipo que ainda não é tão bom. É preciso que nos esforcemos para melhorarmos, porque é responsabilidade nossa trabalharmos o solo do espírito para que ele se torne um solo fértil, conforme Emmanuel nos fala na sequência. Mas, nos diz Emmanuel, mas surpreendemos também com alegria. Prestemos atenção que Emmanuel nos fala que surpreendemos o mundo espiritual, eles do mundo espiritual e nós aqui também, surpreendemos também com alegria os homens, as criaturas searas, que são aqueles que reunindo consigo o solo produtivo do caráter reto, aqueles que reúnem a água pura dos sentimentos nobres, o adubo da abnegação, a charrua ou o arado do esforço próprio e o suor do trabalho constante, sabem albergar as sementes divinas do conhecimento superior, produzindo as colheitas do bem para os semelhantes. Então aqui Emmanuel nos lembra que nem tudo está perdido, ou melhor, nada está perdido. Quando nós encontramos esta quantidade de criaturas que ainda não prepararam o solo do espírito, aí ele nos fala que nós surpreendemos constantemente, nos surpreendemos com alegria essas criaturas que são searas verdadeiras, porque elas reúnem consigo o solo produtivo do caráter reto, são pessoas honestas, são pessoas que conduzem com ela a água pura dos sentimentos nobres, são pessoas que carregam com ela o adubo da abnegação, são pessoas que carregam com ela aquele arado constante do trabalho, são pessoas que carregam com ela o suor no próprio rosto, trabalhando constantemente e sabem albergar a semente divina do conhecimento superior e distribuir a mancheias, ou seja, distribuir em abundância em auxílio aos semelhantes. E aí Emmanuel encerra estas belíssimas reflexões com base na parábola do semeador, dizendo o seguinte: reparemos, observemos com bastante atenção a vasta paisagem que nos rodeia, através da meditação e com felicidade por nossa atitude perante os outros, reconheceremos de pronto que espécie de terreno estamos sendo nós. Então aqui Emmanuel nos fala que é preciso que nós reparemos a vasta paisagem que nos rodeia, através da meditação, ou seja, meditemos, internalizemos em nós mesmos e com facilidade. Ele fala que não é difícil nós identificarmos através das nossas atitudes perante os outros. Não querermos identificar nos outros que tipo de solo eles são, mas nós identificarmos em nós, com base nas nossas atitudes perante as outras criaturas, que espécie de solo nós já nos encontramos, que espécie de terreno estamos sendo nós. Então que possamos refletir sobre isto, meus irmãos e irmãs, olhando não para os outros para identificarmos essa tipagem de solo, mas olhando no nosso interior em relação ao nosso comportamento para com as outras criaturas, e com certeza nós
identificaremos que tipo de solo nós já somos, que possamos refletir sobre isto e trabalharmos pela nossa melhoria. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, meus irmãos e irmãs de jornada, por mais esta oportunidade que nos foi concedida de aqui nos encontrarmos juntos, reunidos nesta página virtual, neste centro espírita virtual, estudando mais uma vez o Evangelho do Senhor Jesus e que possamos levar para a prática, nas mínimas atitudes do nosso dia a dia, estes ensinamentos que Jesus nos deixou exemplificados. Paz conosco sempre e mais uma vez, muito obrigado. Jesus conosco em nossa caminhada.